Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um programa Humanamente e quem está falando aqui é Júlio Pontes. Tem muita coisa interessante para falar, para trazer para você, para conversar e hoje, claro que a gente não poderia deixar de falar, eu quero começar trazendo algo interessante do nosso dia a dia, que é justamente falar sobre aquilo que acontece na nossa rotina, aquilo que acontece no nosso dia a dia e dizer que você é muito bem-vindo, fique com a gente aí até o finalzinho, que tem muita coisa boa para acontecer, tá? E eu gostaria de já estar começando trazendo algo que é do nosso cotidiano. O que eu vou trazer? Vou trazer um estudo de caso. O que é um estudo de caso, Júlio? Porque a gente vai falar de comportamento, vai falar de psicanálise, de psicoterapia breve, esses termos que a gente às vezes fica se perguntando o que é isso tudo. Isso faz parte do nosso dia a dia, só é uma linguagem técnica e a gente vai tentar simplificar o máximo para você aqui. Então eu vou contar um caso que aconteceu no nosso espaço, lá no nosso espaço Humanamente, onde eu atendi uma paciente que ela passou por um trauma. Nossa, um trauma! Quantas pessoas passam por um trauma? Ela passou por um trauma e isso afetou muito as questões, fisiológicas dela. Ela não conseguia se alimentar direito, ela não conseguia dormir direito, ela não conseguia até mesmo sair na rua sozinha. Quantas pacientes, quantas pessoas eu atendo no meu consultório assim? Júlio, e por que acontece isso na vida das pessoas? Bom, isso é muito comum se a gente não se cuidar hoje em dia. Hoje, falar de ansiedade, quem não sofre de ansiedade hoje em dia? Então, para isso que eu estou aqui e a gente conseguiu ajudar ela. Nós conseguimos fazer um tratamento correto, adequado. Ela conseguiu ir até o consultório e ela não conseguia nem andar sozinha, para você perceber que para ela chegar até no espaço Humanamente, ela precisava que pessoas, e os parentes, os amigos, levassem ela até lá. E ela não conseguia se alimentar direito, ela só queria ficar dormindo, ela só queria ficar dentro do seu quarto trancada, porque o medo tinha tomado conta da sua vida. Mas por que isso acontece, Júlio? E aí eu quero te contar de uma forma interna como que isso acontece dentro de você. Como isso acontece na sua vida. Vamos lá. Na nossa mente, a gente precisa entender e separar o que é a mente e o que é o nosso cérebro. O cérebro é uma coisa, a mente é outra coisa. E no nosso cérebro, nós temos um sistema chamado sistema límbico. O que isso aconteceu nesse caso que eu acabei de contar? Dentro desse sistema, nós temos um órgão que na verdade, é uma amígdala. É isso mesmo que se dá o nome. Vou tentar ser o mais simples possível aqui para você poder entender. É como se fosse uma amígdala mesmo. E esse sistema, límbico que tem essa amígdala, ele recebe muita carga de energia. E olha como é que ele funciona. É tão importante esse sistema dentro do nosso cérebro que ele começa a fazer um senso de defesa no nosso corpo. Ele age de uma forma colocando que a pessoa está em perigo. Imagina isso. Como que a pessoa pode estar em perigo se não está acontecendo nada com ela? Vou contar uma história para você poder entender. Imagine um homem das cavernas lá atrás, ele saindo correndo de um dinossauro. Tem um perigo. O dinossauro, se ele ficar perto dele, vai comer ele. Então ele tem que sair correndo, para ele não ser comido pelo dinossauro. Imagine você na sala da sua casa, sentado no seu sofá, pensando que você vai ser comido, uma mesma sensação de medo e da vontade de você sair correndo, você começa a ter palpitações, você começa a ter sudorese, você começa a ter os mesmos tipos de medo, só que você está num lugar
bem tranquilo. Era isso que estava acontecendo com ela e com outras pacientes que chegam no nosso consultório. E eu quero colocar uma questão que é muito importante para você aprender aí. A primeira questão que eu quero que você aprenda, nós temos algumas necessidades. Nós vamos falar nessa jornada dessas gravações, justamente essa jornada de 5 necessidades. E a primeira dela que nós vamos falar hoje é sobre a necessidade fisiológica, a importância das necessidades fisiológicas. O que são as necessidades fisiológicas? Acredito que você esteja aí, você saiba o que seja água, alimentação, sono. Todas essas questões, elas são fundamentais para a nossa vida. Então, na base da nossa vida, a gente precisa entender que a água ela é fundamental para os nossos sistemas. Nós precisamos entender que a alimentação, uma alimentação, quando eu digo alimentação, eu digo uma educação alimentar, não é dieta, tá? Porque hoje a gente vive numa cultura da dieta. As pessoas, tudo elas querem fazer dieta. Eu falo isso em outro vídeo. Mas eu só quero que você entenda que nesse vídeo que eu estou gravando, essa necessidade fisiológica, ela tem a ver justamente com aquilo que é o básico. E essa base, eu e você vivemos experiências com ela. Nós temos experiência, mesmo antes de você se tornar uma pessoa adulta, você teve uma experiência com essas necessidades fisiológicas, que é alimentação, água, são proteínas, aquilo que o seu corpo precisa para poder funcionar. Então vai uma dica aí. Quer aprender uma dica importante? Ó, aqui no nosso livro, Humanamente, nós falamos um pouquinho da diferença entre a mente, aqui ó, a mente e o cérebro. Falando dessa diferença e mostrando para você como que você pode cuidar dessas questões fisiológicas, tá bom? Depois, no próximo capítulo, nessa jornada, eu vou falar para você da importância da mente. Fica aí com a gente, que tem muita coisa boa para você. Tchau, tchau!